Seja muito bem-vindo a mais um episódio GovCast, o seu podcast sobre governos. E eu sei que você já percebeu que a gente não está no nosso estúdio em Curitiba, porque a gente está aqui em Brasília gravando em parceria com a Nextra. A Nextra é uma empresa que desenvolve projetos e distribui tecnologias para cidades inteligentes, para controle de barragens, para segurança pública e muitas outras soluções. Então sejam bem-vindos aqui. E para nossa estreia, a gente vai receber alguém muito especial, o senador de Minas Gerais, que foi eleito com mais de 4 milhões de votos, o senador Cleitinho Azevedo. Seja muito bem-vindo ao primeiro GovCast Brasília. Eu que agradeço essa oportunidade, Priscila e Vitória. Prazer estar aqui hoje com vocês. Antes da gente começar, vamos entregar o presente. Vamos entregar o presente do GovCast aqui, parceria com a Nextra. Como é que abre aqui? Do outro lado, ó. À frente aqui? Isso. Não, é aí. Aí, pessoal, ó. Olha que chique. Top demais, viu? Obrigado, gente. Cleitinho, é um prazer receber você aqui. A gente está muito feliz com a sua presença. Mas antes da gente começar a falar sobre política e sobre gestão pública, a gente gostaria de saber de você um pouquinho mais sobre a sua vida, a sua história, aquele cara simples que veio lá de Divinópolis, e como que a tua infância e a tua criação influenciaram na pessoa que você é hoje e no que você pensa sobre política. A minha infância foi sempre com a minha família, com meu pai, né? A minha família toda trabalha dentro de Divinópolis com hortifrutigranjeiros, que é verdura, fruta, a vida inteira, desde quando eu entendo por gente, meu pai, meus tios também sempre mexeu com isso. Então a gente foi criado dentro de Varejão mesmo, trabalhando desde pequeno, eu e meus outros 3 irmãos, né? Fui criado com meu pai, com minha mãe, com meus 3 irmãos, que é o Eduardo, que é o mais velho, eu e meu irmão gêmeos, que hoje é prefeito da minha cidade, e o caçula, que é o Matheus. E sempre trabalhando. Meu pai, a vida inteira, o que eu tenho sempre de lembrar do meu pai é trabalho. Meu pai, se a gente viajasse, ele nunca viajava com a gente. Só viajava eu, meus irmãos e minha mãe. Meu pai nunca ia. Então eu conheço um ser humano que eu vi na vida que trabalhou 365 dias de todos os anos, foi meu pai. Ele nunca tirou uma férias para poder descansar, fazer. Só ficou uma vez que ele ficou doente, pegou uma pneumonia, teve que ficar 15 dias de cama. Tirando isso, ele sempre trabalhou. Inclusive, agora que ele veio falecer, agora em março, até então, ele nunca tinha parado de trabalhar. Teve que parar de trabalhar para poder tratar do tratamento de câncer. Como então, a gente fala, né? O nome é trabalho, o sobrenome, hora extra. É, isso aí. Então, assim, o que me fez ter essa gana de querer mudar o país, querer mudar meu estado, querer mudar a vida das pessoas, foi vindo do meu pai, que foi sempre trabalho. Então, assim, até eu me acostumar com essa questão da política, por exemplo, eu trabalhava de segunda a segunda. Tinha dia que, por exemplo, eu tinha uma banda que eu tinha também, aos finais de semana a gente tocava. Muitas das vezes, eu acabava o meu trabalho no Varejão, acabava assim 9h30, 10 horas, eu ia entregar alguma mercadoria, alguma lanchonete, eu não esqueço disso, tinha uma lanchonete perto da boate que eu ia tocar. Então, muitas das vezes, quando eu finalizava o serviço para entregar tomate, alface nessa lanchonete, o pessoal que ia pro meu show já estava indo pro show e eu estava indo entregando, tomate, verdura. Então, assim, o pessoal já ia me cumprimentar, você já vai vir cantar? Já não. Eu tinha que entregar, ir para casa, tomar banho, para depois lá fazer o show ainda. Então, assim, a minha vida sempre foi trabalho. E hoje, nessa questão de estar na política hoje, como aqui no próprio Senado é assim, é terça, quarta e quinta, muitas das vezes quinta nem tem nada aqui. Então, assim, é uma casa cara, é um custo caro, que trabalha pouco. Então, eu sou muito intenso nisso. Então, assim, isso eu vejo... gente nota muito pelas redes sociais, viu, Cleitinho? Ontem eu estava até comentando com ela, eu falei, ele não para, você dorme? Não, pouco. Pouco. Mas eu sempre procuro trabalho. Então, assim, às vezes, agora como eu estou como senador, a gente tem que rodar o estado. Então, assim, eu vou muito para os municípios, vou muito para as cidades para poder fazer esse trabalho de fiscalização, de poder também representar os municípios. Uhum. Então, o que eu vejo muito assim de diferente um pouquinho é da iniciativa privada que eu vi pela questão pública agora, que é um pouco mais lento, mais devagar. Ah, entendi. E a gente sabe que você também é músico, né? E a gente quer saber que estilo musical que você costuma ouvir aí no carro para levantar o astral. Priscila e Vitória, eu sou tão bom músico que eu virei senador. Então, assim, mas a vida inteira foi, na minha parte da adolescência e juventude também, foi cantando aos finais de semana. Eu tinha uma banda de pagode com meu irmão, e a gente tocava sempre ali na nossa região, no centro-oeste ali de Minas Gerais. Depois eu virei carreira solo, a banda queria parar, porque a gente já está começando a ficar mais velho, mas continuei ainda com carreira solo.
E começou aquela onda na época, por exemplo, há 15 anos atrás, de redes sociais que veio. Sim. Tinha até o Orkut, depois veio o YouTube, o Facebook. E eu comecei a fazer alguns vídeos, sabe? Eu comecei a querer a mexer com essa área também de rede social. E aí eu comecei a colocar política no meio desses vídeos. Foi aí que veio a situação de virar político. Eu comecei a ficar muito popular dentro. Eu já era popular pela banda e comecei a ficar muito popular também com esses vídeos. E aí acabou que eu virei político. Mas a música que me fez levar para a questão política também. Então, no carro do Cleitinho é pagode? Pagode, sertanejo, universidade, de tudo. Eclético. Rock, tudo. Olha só. E eu imaginava que lá em Minas era mais modão. Sertanejo, mais modão. Não, mas assim. lá é. É? É mais pagode sertanejo. Como eu virei carreira solo, eu comecei a fazer quase uma banda de baile. Então, eu tocava muito de tudo. Então, eu aprendi, como eu escutava tudo, no meu show tinha de tudo. Tinha pagode, axé, sertanejo, rock. Que era quase uma banda de baile mesmo. Muito bom. Legal. E ainda falando Para contratar o Cleitinho. E ainda falando um pouco sobre a sua infância, o que te lembra, assim, quando você fala de infância, tem alguma memória que você lembra até hoje, que te deixa confortável, que te traz essa lembrança do teu passado? Se você pegar a infância, eu sou um pouco mais velho que vocês, mas era totalmente diferente do que essa geração hoje, né? Não tinha telefone, não tinha isso. Então, assim, era na rua mesmo. De brincar na rua mesmo, de brincar de pique-esconde, de queimada. De tudo. E era bem na rua. A gente ficava na rua. Então, assim, de jogar bola. Morava numa vila que tinha um morro grande, assim, nesse morro. Então, a gente descia de carrinho de rolimã, de skate. Então, assim, era uma infância que infelizmente hoje a gente não tem mais, né? É bem raro de ver hoje, né? A molecada hoje não tá nem se machucando, né? Eu falo pelos meus filhos. Eu vejo eles mais agarrados em telefone, que é um erro dos pais mesmo. Foi um erro meu, junto com a minha esposa mesmo. Poderia ter evitado um pouco isso, poderia ter começado eles terem telefone agora, mas parece que é essa geração hoje. Então, assim, eles ficam só no telefone. E o telefone, ele desenvolve muitas questões que já tem estudos comprovados, como ansiedade, depressão, né? Então, acho que, de repente, a política pode trabalhar em cima disso, né, senador? Para evitar, por exemplo, nas escolas o uso de celular. Eu vi que parece que está tendo agora um decreto. Né? Para poder tirar o telefone da escola. Eu acho muito isso correto, bom. Sim. Tem que fazer isso, sim. Que acaba que a pessoa, o adolescente ou a criança fica com o telefone e não concentra nos prejudica, estudos. E eu sou a favor. É a favor, então. Legal. E agora, ainda falando em família, você é casado, pai de 2 filhos, né? E com essa correria, que é a tua agenda, qual é o momento em família que você não abre mão de jeito nenhum? Dia de sábado e domingo, principalmente de domingo. Eu gosto, depois do almoço, ficar dentro de casa mesmo, assistindo televisão. Meus cachorros, até minha esposa xinga demais, porque começa a mijar na casa inteira. Mas eu não abro mão de poder estar com meus meninos ou com meus cachorros dentro da sala assistindo televisão. Para mim é meu tempo que eu tenho para poder descansar. Recarregar as baterias, né? Energia. E ainda falando da sua esposa e da dinâmica ali na família. Quando você decidiu ser vereador lá em 2016, como que foi a aceitação pela sua esposa e pela sua família? Eles te apoiaram? Assim, eu sou muito transparente, verdadeiro, eu não tenho que esconder nada aqui, não. Não foi um apoio 100%, não, porque ninguém acreditava em mim, para te falar a verdade, Vitória. Na época dessa questão minha de ser candidato, em 2016, que eu vim candidato a vereador, como eu estava explicando para vocês que eu comecei a fazer vídeos, esses vídeos não eram vídeo de humor, vídeo mais criativo. Então, assim, dentro da minha cidade, eu acabando virando uma chacota. Entendi. Eu acabei sendo uma chacota dentro da minha cidade. Então, acabou que nem meus pais, meus irmãos, a própria minha esposa, não que eles atrapalhavam, mas acho que não acreditavam. Achavam que era uma brincadeira. A única pessoa que acreditou em mim foi eu e meu irmão gêmeos, que é o Gleidson, que é o prefeito da cidade hoje. Foi ele que me motivou a vir candidato a vereador, porque ele que queria vir. Como a gente é gêmeos, a gente trabalhava no varejão, eu ficava no caixa atendendo e ele saía para fazer entrega, que a gente era varejo e atacado. Então, quando ele saía, e esses vídeos meus começaram a viralizar dentro da cidade, mas por um lado meio de comédia, meio de chacota, o que aconteceu? Eles começavam a confundir eu com ele. Então, eles falavam assim, Cleitinho, vem candidato a vereador que a gente vai te apoiar. Aí eu chegava lá e falava assim, me chama de Neném. Ô, Neném, deixa eu te falar uma coisa, pode vir candidato a vereador que você vai ganhar. Eu não vou nem vir mais, porque o pessoal tá querendo que você venha. Aí eu falei, não, eu detestava política, eu odiava política. Vocês terem noção, não tinha nem título de eleitor. Não tinha nem título de eleitor, nunca tinha votado na minha vida. Então, até para me ser candidato, eu tive que tirar o título de eleitor. Olha só. Aí, no final do ano de 2015, eu tirei o título de eleitor, que as eleições seriam em 2016. Aí veio até março eu tinha que me filiar, peguei e me filiei. Então, assim,
essa motivação veio de uma pessoa só, que foi meu irmão gêmeos. Falei assim, vem que você vai ganhar a eleição. Aí acabou que eu peguei, me candidatei a vereador e consegui ganhar. Mas nessa questão que você está perguntando, Vitória, falar que eu tive um incentivo, um apoio total da minha família, não, que eu acho que nem eles acreditavam, a não ser o meu irmão gêmeo. Seu irmão. Até porque ele também agora tá seguindo o caminho, tá super bem lá. Não, você vê como é que é o destino de Deus, né? A humildade dele, ele não quis vir candidato, porque ele viu que eu estava popular dentro da cidade. Ele abriu mão para me ser candidato e me apoiou. Olha só. E virei vereador em 2017. Em 2018, eu fiquei muito conhecido de Minas Gerais, já sendo vereador, saí como deputado estadual. E ganhei para deputado estadual. Aí veio 2020, que foi a eleição municipal, muita gente falando para mim vir candidato a prefeito. E aí, eu ainda já estava como deputado estadual, e eles começaram a procurar o meu irmão, os candidatos que viriam a candidato a prefeito, como que fosse imagem e semelhança. Assim, vão procurar esse irmão do Cleitinho, que é gêmeos, para ele ser vice da chapa. Com isso, o Cleitinho naturalmente vai apoiar. Então, esses candidatos começaram a me procurar. O que você acha do seu irmão vir candidato a vice? Eu falei assim, vocês já me perguntaram isso para ele? Aí o outro vinha lá no outro dia no meu gabinete, o outro candidato também. O que você acha do seu irmão ser vice, que dá chapa para você apoiar a gente? Vocês já perguntaram ao meu irmão? Não. Você não deixa que eu vou perguntar para ele. Aí eu peguei e fui falar assim aqui, o pessoal tá tudo querendo que você venha de vice-prefeito para poder apoiar a chapa. Você tem interesse? Eu falei assim, de vice? Não, eu tenho interesse em ser candidato a prefeito. Eu falei, então eu vou te apoiar. Então vamos inverter a pergunta agora para os candidatos. Eu chamei os candidatos e falei assim, o meu irmão não vai vir de vice, né? Quer ser candidato a prefeito. Vocês querem ser vice dele? Não. Eu lembro do último. O último, ele já tinha sido deputado lá na cidade, conhecido na região. Deixa eu te perguntar, meu irmão tá querendo vir candidato, você não quer? Não vou perder pro seu irmão, não. Olha só, eu aceito ser vice do seu irmão, não vou perder pra ele, não. Então espera a eleição vir, que eu vou apoiar o meu irmão. Apoiei o meu irmão e ele ganhou. Ganhou 2020, agora foi reeleito com quase 80% de aceitação dentro da cidade. E a gente sempre fala sobre reeleição, né? Porque a primeira vez, o candidato o político que apoia é muito importante. Ele leva muito voto para esse, que é uma novidade, né? Sim. Mas a reeleição depende de trabalho. É resultado do trabalho. Eu vou mostrar, e mostra tanto que ele trabalhou e agora ele foi eleito por ele, porque foi até uma brincadeira dentro da cidade, lá de chacota, de falar assim, é o irmão do Cleitinho. Na primeira eleição. Ele teve 40 mil votos. Nessa agora teve 83 mil votos. Olha ele dobrou a votação. Dobrou. Que maravilha. Maravilha, né? É porque as pessoas confiaram. Assim como confiaram em você, também confiaram nele, não é mesmo? E assim, o senador Cleitinho, ele ganhou visibilidade no começo da carreira política com vídeos criticando as regalias políticas, né? Bastante. E você esperava, nessa primeira tentativa, né, que deu certo, alcançar mais de 3 mil votos lá na cidade? Você esperava isso? Eu, assim, como eu já acreditava em mim, eu sabia que eu seria muito bem votado. E as redes sociais, você não sabe a dimensão que você fica nas redes sociais. Então, assim, de vereador eu tive 3.023 votos, gastando R$1.000 na campanha. Nossa. Nunca tinha sido candidato, fui o terceiro mais bem votado da cidade. E aí depois, em 2 anos, eu vim candidato a deputado estadual e fui o 4º mais bem votado de Minas Gerais, com 115 mil votos, gastando R$20 mil em campanha. 20 mil para deputado. Então, assim... Isso dá-se, então, a força da rede social hoje, que está sendo muito. Por isso que eles querem tanto regulamentar as redes sociais. Com certeza. A prova disso foi a eleição agora do Pablo Marçal. Isso. Eu falo muito dessa questão do Pablo Marçal. Foi passou um pouco do ponto no final ali, mas ele foi vitorioso. Ele teve... Não, ele saiu de 5% de intenção de voto e foi para 27%. 1.700.000 votos, sem tempo de TV e só com rede social. É verdade. Então, assim, tirando as redes sociais dele ainda. Por isso que eles estão loucos para poder regulamentar as redes sociais. Porque o político tradicional, ele não consegue se adaptar às redes sociais, ele não consegue. Então, o que ele quer fazer? Quem consegue fazer isso, eles querem tirar do jogo. É isso mesmo. E essas eleições agora municipais mostrou muito isso, sabe, Cleitinho? Claro, no Brasil todo, mas, por exemplo, lá no Paraná trocou muito vereador, prefeito. Então, quem não se adapta a essa comunicação com o eleitor na rede social, com essa transparência, né? Claro, também tendo ali o dia a dia, como a gente acompanha, que você está sempre nos bairros, nas ruas, acabam perdendo lugar. Infelizmente, é natural isso, com essa nova era da tecnologia, da internet, né? E sem contar o trabalho também, né? Porque sem trabalho... Você citou a experiência do seu pai, né? O exemplo dele, sem trabalho não tem nada. Não adianta ter uma rede social linda, maravilhosa. Irmã também, né? E não trabalhar. E esse aumento de voto que teve de 3 mil para 116 mil foi um aumento muito significativo, né? Os 115 mil. Isso.
E quando você entrou para deputado, logo no começo, você já conseguiu, abrindo mão de algumas regalias, você conseguiu economizar 3 milhões só dentro do seu gabinete. E o teu exemplo ajudou a arrastar também mais deputados que economizaram no total, acho que foi quase 46 milhões, Isso né? mesmo. Que vocês devolveram para o Estado. Isso. Como que foi o resultado disso, essa ação dentro da Assembleia para o Estado? Primeiro que você começa a incomodar alguns já políticos que são mais tradicionais, mais antigos, que acham que tudo que tem dentro do gabinete você tem que usar. Então, assim, a gente tinha um grupo de WhatsApp, pra vocês terem noção dos deputados, lá em Minas Gerais são 77 deputados. Não tinha os 77 não, mas chegava a quase 65 deputados. Então, cada vídeo que eu fazia mostrando a minha economia, na mesma hora já vinha alguns deputados xingar e criticar. Aí falando até para o presidente da casa, né, que era, na época era até o Augustinho. Augustinho, como é que vai fazer com esse cara aqui? Mas lá no grupo mesmo. Olha aqui, tá expondo a gente aqui. Tal. Vinha um, vinha outro. Aí eu falei, não tô expondo ninguém não, tô só mostrando o que eu não uso. Se você usa, defende que você usa. Eu tô defendendo que eu não uso. E a transparência deveria ser um princípio basilar, né? De todos os políticos que são servidores, Sim. né? Aí, então, assim, dava até briga nos grupos de WhatsApp lá que a gente tinha lá dos deputados lá, por causa desse tipo de ação e tipo de atitude que eu tomava. Né? Então, assim, eu sempre quis mostrar isso para a população brasileira, que é um trabalhador que pega 11 para vir trabalhar, que trabalha de segunda a segunda, e um político, tanto um vereador, um deputado, um senador, ter direito a auxílio paletó, auxílio moradia, auxílio saúde. Lá no Senado, lá tem até plano de saúde vitalício. Eu abri mão dessa patifaria. Então, assim, isso para mim é um murro na cara do povo brasileiro. Você abriu mão do plano de saúde vitalício? Claro, não tem que ter isso não. O povo brasileiro tem. Ninguém tem isso. O povo brasileiro não tem nem saúde com qualidade. Posso fazer um comentário polêmico? A pessoa fica, Priscila, às vezes, dois meses esperando uma cirurgia. A pessoa, às vezes, morre numa fila. A pessoa, às vezes, não tem um medicamento e morre por falta de medicamento. Aí o político que tem que dar isso pro povo, ele tem direito a um plano de saúde vitalício. Isso é uma afronta à população brasileira. Olha só. Eu queria te perguntar, por que, né, o legislativo, poder público não utiliza o Sistema Único de Saúde brasileiro, o SUS? Defende tanto o SUS porque os políticos não usam o SUS. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Lá na Câmara também, eu estou falando no Senado, mas na Câmara lá parece que o Lira aumentou o valor indenizatório da questão da saúde. Os caras podem até fazer procedimento de beleza, igual já havia até deputado gastando com dente. Você está entendendo? Você acha que esses caras vão usar plano de saúde, vai usar o SUS? Não. Vocês acham que eles vão usar? Agora eu vou falar uma coisa do fundo do meu coração para vocês, que a gente não pode ser hipócrita e nem demagogo, uma coisa que eu sou bem claro e transparente. Pelo salário que eu ganho hoje, que eu não escondo de ninguém, eu ganho quase 30 mil reais líquido. Eu vou pagar um plano de saúde para mim. Eu pagando um plano de saúde para mim, por que eu vou tomar um lugar de uma pessoa que não tem plano de saúde no SUS? É hipocrisia. Um político que ganha 30 mil e ir para o SUS, ele está querendo aparecer. Para mim, na minha humilde opinião. Porque tem dinheiro para pagar um plano de saúde, então ele está tirando de alguém que realmente precisa. O que a gente tem que fazer é o SUS funcionar para todo mundo. Da mesma maneira que o serviço é de excelência para um plano de saúde, para um particular, o SUS tem que ser para o povo. E até que quando a pessoa entra no SUS, o serviço é bom. A questão é a demora. Fala que é SUS fácil, acaba sendo um SUS difícil. Então, Priscila, essa pergunta que você está falando que o político usar o SUS, eu não vejo problema. Teve um dia que eu estava fui na praia e aconteceu um negócio comigo no meu ouvido. Eu fui na UPA que tinha da cidade lá, não tem problema nenhum. Mas eu acho assim, como eu ganho e eu pago meu plano de saúde particular, não faz sentido eu tomar o lugar de alguém que precisa também. Né? Mas eu acredito que se o sistema de saúde fosse um sistema de excelência eficiente, todo mundo utilizaria. Né? Com certeza. Político, a sociedade de uma forma geral. Então, realmente precisa de políticas públicas, trabalhos em cima disso para que realmente seja eficiente, né? Para todos. Para todos. Perfeito. Né? É verdade. Então, inclusive, você até propôs uma PEC que é para trabalhar em cima dessas regalias que os políticos têm hoje. Sim. Como que está sendo trabalhar em cima disso? Extremamente difícil, porque como eu falei para vocês, tem políticos dentro do Congresso Nacional que antes de você nascer e eu nascer já estão na política. Eles estão antes da Constituição, para vocês terem noção. Então esses caras são políticos tradicionais. Eles estão acomodados. Eles não querem que mexa nos privilégios, nas regalias. A verdade é essa. Você acabou criando muitos inimigos por isso? Não digo inimigo não, porque eu não faço mal para ninguém lá dentro, né? Então, assim, eu só mostro meu ponto de vista do que eu acho que seria melhor para a sociedade e para a população brasileira. Porque o que faz sentido... Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, Vitória e Priscila.
Eu poderia chegar aqui num carro oficial do Senado, um carro preto, blindado, com motorista. Eu achei que você ia chegar segurança. assim. Eu achei que você ia chegar assim. Não, eu cheguei de Uber. Então, assim, vai saber o parlamento de países que são bem mais desenvolvidos que o país aqui, que o Brasil, como Dinamarca, Noruega, como é que funciona o parlamento? A política, para mim, o parlamento é para servir, não é para mim ser servido. Então, essas coisas precisam mudar. Então, assim, eu sempre me coloco, meu ponto de vista, de uma maneira respeitosa para os políticos. Então, eu acredito que alguns ficam contrariados, igual eu já contei para vocês, na época de deputado, dava até briga nos grupos de WhatsApp. Sim, sim. Ali no Senado, eu não estou vendo tanta resistência comigo, não. Mas se tiver, fale, né? Eu acho que é o seguinte, eu sempre falo isso na tribuna, isso aqui é uma democracia. Se você é a favor disso, defenda. Defenda, vai lá na tribuna e defende. Que você é a favor do auxílio moradia, do auxílio paletó, a favor do carro oficial, de segurança, de motorista, de plano vitalício, até de vale alimentação no sentido de indenizatório. A gente pode gastar até R$10 mil com indenização de alimentação. A gente pode acabar esse podcast aqui e eu chamar todos vocês para ir para um restaurante, almoçar lá, comer picanha e beber e pedir o povo para poder me indenizar nisso. Agora, o povo tem direito a isso? Não. Você está entendendo? E muitas das vezes esses canalhas, que aqui eu não tenho como falar, mas muitas das vezes chega nesse restaurante ainda e pede uma nota maior. Muitas das vezes vai no posto de gasolina e abastece e pede uma nota maior. Você está entendendo? Então, assim, como é que um país desse vai levar a sério? Como é que leva um país desse aqui a sério? Então, assim, além de ter o privilégio, a mordomia, que nenhum trabalhador tem, ainda faz sacanagem com esse privilégio, com essa mordomia ainda. Então, isso precisa acabar. Mas deixa eu te contar uma coisa, que agora que a gente está falando em economia, né, a gente falou agora como senador, não, mas antes como deputado, a Assembleia lá do Paraná, por uma iniciativa de um deputado chamado Alexandre Cury, junto com outros deputados da mesa diretora e com o apoio de todos os deputados da Assembleia, decidiram também fazer economias dentro da Alep. Nesse ano, eles economizaram 100 milhões. Pode você ver, gente. E o governador Ratinho Júnior falou assim, olha, o que vocês devolverem para o Estado, eu dobro para a gente investir no Paraná. Então, os deputados se reuniram e falaram, vamos economizar 100 milhões de reais. Então, o que se dobrou foi 200 milhões. Foi 200. Então, no total, foram 300 milhões de reais. E esse valor já foi destinado, né, vai ser agora destinado no começo do ano que vem. E eles vão construir mais de 300 creches, vão escolher os municípios por questão de uma demanda, avaliação técnica, exatamente, mais 300 creches no município. Então, assim, imagina que um estado igual o Paraná, que existem estados maiores, conseguiu economizar, a Minas, por exemplo, conseguiu economizar 100 milhões de reais para devolver para o estado. Imagina se todo mundo fizesse isso. Não, isso mostra que o exemplo arrasta. Exatamente. Então, o senador Cleitinho já fez isso quando estava lá na Câmara dos Deputados, né? Exatamente. Estadual, na Assembleia, e isso está sendo replicado em outros estados. Exatamente. É bacana demais e só Qual que é o sentimento que você tem sabendo disso? Só mostra que não é falta de dinheiro, é só questão de falta de vergonha na cara e o que é prioridade. A verdade é essa, né? Então, assim... Quem quer fazer dá um jeito, Quando né? a gente fez isso lá na Assembleia também, foi quase 50 milhões na época, e era época de pandemia. Então, a gente indicou para poder comprar vacina e devolveu para o governo, pedindo na época, o governador Romeu Zema poder comprar em vacina. Então, assim, dá para fazer, basta querer. Agora, não pode partir só dos deputados, né, do Paraná, aqui, como a gente fez lá na Assembleia de Minas. Tem que partir de todos. De todos. Tem que partir do presidente da República até o vereador da cidade, que tem 1.000 habitantes. Tem que ser exemplo de todos os políticos. E assim, senador Cleitinho, o GovCast nasceu para isso. Para a gente mostrar essas boas práticas, né? Que às vezes a gente não sabe o que está acontecendo no estado vizinho. Então, uma boa prática como essa pode ser replicada em todos os estados do Brasil, no governo federal, né? Então, esse é o intuito do GovCast, trazer os gestores aqui para disseminar essas boas práticas. Dar parabéns para vocês aqui, porque eu fiquei sabendo dessa ação dos deputados estaduais do Paraná através de vocês. Eu não vi a imprensa divulgando isso. Eu não vi nada da imprensa divulgando isso. Isso deveria de ser divulgado para o Brasil inteiro. Porque, infelizmente, a classe política hoje deve ser uma das classes mais... rotuladas que não tem crédito nenhum para a sociedade brasileira. Então, assim, muitas das vezes quando a imprensa fala da classe política, ou fala de deputados, senadores, de presidente, da classe política falando mal e mostrando maus exemplos. Então, assim, a gente não vê uma imprensa
mostrando um bom exemplo desde os Não, deputados. não. Olha que legal. Olha que coisa O boa. Govcast levando boas práticas da política para o Brasil, né? Não só para você, mas nosso intuito é fazer com que isso chegue em outros deputados, em outros vereadores para aplicar dentro da Câmara, em outros estados, para que isso daqui a pouco seja uma prática natural no Brasil inteiro. E até dizendo aqui que o Govcast ele é uma produção independente, é 2 amigas, uma logo e um sonho, porque a gente é apaixonado por política, e o que eu falo assim, o problema não é a política, porque a política é essencial na nossa vida. Educação, segurança, saúde. O problema, infelizmente, são os políticos, né? Então, a gente faz muita externa com o pessoal, a gente está disseminando, assim, a forma de conteúdo para atingir mais públicos, né? E quando a gente pergunta, muito torce o nariz. Eu odeio política. Como você falou antes, você odiava a política. Né? A gente tem que mostrar para a sociedade que a política é essencial, né? É essencial para a nossa vida, para o nosso futuro, para os nossos filhos. Então, vamos se envolver, vamos fazer exercer o nosso papel social e acompanha o Govcast, né? Extremamente importante. E além de ser essencial, tem muito político bom. Tem muita gente que está agora comprometida. Eu acho que vem crescendo cada vez mais essa onda de pessoas que sentem um chamado, né? Com uma vontade de entrar na política para fazer a diferença, para realmente abrir mão de regalias ou abrir mão de desejos particulares para realmente conseguir focar ali e desenvolver uma cultura melhor dentro da política. E o Cleitinho, assim, quando ele fala dessas questões que ele não quer essas regalias, porque ele pensa muito no povo, eu sinto, assim, que é muito com o coração quando você fala. Não, mas é. Porque a gente sabe que tem muitos políticos que são, às vezes, atores, que falam assim, né? Mas o que você demonstra, esse sentimento, é de realmente... Porque, você vir aqui de Uber, você poderia estar com um carro blindado, como motorista, né? Quando a gente foi lá no seu gabinete, fomos muito bem recebidas, como qualquer cidadão pode estar lá, você é muito acessível. O quanto é difícil, mas isso aquece o coração e dá uma esperança de que pode mudar, de que possa vir aí no futuro mais políticos com essa essência. Parabéns, viu? Que Deus abençoe o teu trabalho, que você continue sendo exemplo para a nova geração, para os gestores que estão entrando agora. É porque, assim, uma coisa que eu aprendo é o seguinte, eu estou senador, eu não sou senador. Eu sou verdureiro e cantor. Um péssimo cantor, mas fui cantor. Mas, então, assim, eu não posso me apegar a isso. Porque a hora que passar isso, eu não vou ter um carro oficial, eu não vou andar com segurança. Perfeito. Então, assim, eu não posso me apegar nessas tentações que o sistema deixa pra gente, sabe? Então, assim, hoje eu estou, amanhã o povo pode não me querer mais, eu tenho que voltar para minha realidade. Pé no chão sempre. Com pé no chão sempre. E, assim, uma coisa que eu falo para a população brasileira, quem está vendo aqui agora, não se apega a políticos. Maldito do homem que confia no homem. Por que eu estou falando isso? Porque eu também não sou perfeito. Vocês não vão achar o político perfeito. Não existe o político perfeito. O único que foi perfeito foi Jesus Cristo, que morreu crucificado por nós. Então, assim, algum momento eu vou frustrar alguém. Por alguma palavra, por algum projeto, por alguma coisa minha particular da minha vida. Entendeu? Porque ninguém acerta tudo. Pode pegar todos os reis que teve aqui antes de Jesus, depois de Jesus, todos erraram. Então, esse negócio de idolatrar político, não deve idolatrar. Político é um ser humano como qualquer um que vai ter acerto e vai ter erros. Só que eu sempre falo para as pessoas, você tem que colocar na balança. Pega o meu mandato, vocês vão ver que eu acertei muito mais do que errei. Então, algum certo momento da minha vida ou do meu mandato, vai ter algum projeto que esse aqui eu não concordo com o Cleitinho. É isso. E tá tudo bem. E tá tudo bem. O problema hoje também dessa questão de rede social, de condenar a pessoa e te acabar com a reputação dela em 24 horas, precisa também amadurecer. Porque eu vejo muitas vezes um seguidor, eu não vou te seguir mais não, porque essa opinião que você deu eu não concordei. Você não concordou com a tua esposa sobre separação? Até agora estava tudo certo. Concordou comigo 10 vezes. Na 11ª que não concordou, eu não sirvo mais. Então esse amadurecimento... Radicalismo demais, né? Demais. Você não pode... Então, assim, eu quero dizer que não vai ter perfeição. Né? A única pessoa que você vai concordar com você 100% é você mesmo. Então, se você não tem ninguém te representando, vai lá te representar. Foi o que eu fiz. Perfeito. E assim, antes da gente continuar aqui falando de política, a gente queria fazer um quadro de perguntas de bate e volta. Tá. Bem rapidão, assim. O que é felicidade pra você? Felicidade é dormir com um travesseiro tranquilo, igual eu durmo todo dia. Coisa boa. Um arrependimento? Arrependimento não tem ainda. Nenhum? Não, eu fiz tudo que eu queria. Alguma situação que você fez que não... Que eu me lembro assim, não. Música que você ouve em casa com a família. Você tinha falado do pagode sertanejo, tem mais alguma? Tem evangélico, eu escuto muito música evangélica também. Olha só. Uhum. A minha esposa é evangélica, então assim,
curto bastante também. Ai, que legal. Time do coração. Meu é o Cruzeiro. Um sonho? Sonho? Assim, não vou falar nem que é um sonho, mas é tentar não decepcionar tantas pessoas. Porque, assim, graças a Deus, cada dia que passa, Vitória, as pessoas criam mais esperança em mim. E igual eu falei antes aqui, eu sou um ser humano que tem pecado também. Então, eu vou tentar pecar menos possível. Sabe? Para tentar sair da política como um cara de exemplo mesmo. Não taxar de vagabundo, de cretino, disso, daquilo. Então, o sonho é poder sair da política como eu entrei. Perfeito. O que é mais importante na sua vida? É a tranquilidade, é o sossego, é a tranquilidade. Por exemplo, eu tenho 8 anos de política, Priscila, sabendo que a Polícia Federal pode pegar meu telefone, a Polícia Federal pode me grampear, que ainda vai falar assim, não, eu encontrei um político diferente. Esse cara é diferenciado. Então, assim, que eu até falo muito para o povo. Se Deus descer aqui, abrir o livro de cada político, falar assim, ó, Deus vai falar assim, agora vocês vão lá para a porta para dar chibatada em cada um. Vocês verem o que é a política de verdade mesmo. Então, assim, a mim eu posso estar tranquilo. Ó, que Deus descer aqui, abrir o livro, nessa questão política, o Cleitinho não foi perfeito, porque não existe perfeição, mas Sim. foi do bem. Mas é deitar no travesseiro e dormir em paz, sem medo de baterem na porta. Nesses 8 anos é tranquilo. Quem dera se meu telefone tivesse grampeado. Olha só. E agora, falando um pouco aqui sobre as eleições de 2022, que você recebeu mais de 4 milhões de votos. Que baita responsabilidade, hein? Assim, eu estava como deputado estadual e eu comecei a sentir a possibilidade de vir senador. Era uma vaga só e todo mundo também, principalmente a classe política, falando, esse cara não ganha não. Vem não que você vai perder. Vem deputado federal, é mais fácil. Não, eu vou vir senador. Então, assim, eu sabia que era a minha chance ali. Lembro que até nessa situação o partido não queria me dar a vaga, estava difícil, o partido também... O próprio partido não acreditava. E aí vem no caso, tem gente que gosta, tem gente que ama, que foi o ex-presidente Bolsonaro. Uhum. Começaram, dentro aqui de Brasília, aqui, a falar de mim aqui dentro de Brasília. Lá em Minas, tem um menino lá, que o menino tá bem demais da conta. O menino tem chance demais de ganhar. Ele pega e me convida para mim vir aqui conhecer ele. Aí eu vim conhecer ele aqui, ele gosta de mim e liga pro pessoal do partido, está um candidato lá em Minas Gerais que eu quero apoiar, o Cleitinho. Então, assim, nesse ponto, eu tenho que ter uma gratidão eterna pelo ex-presidente Bolsonaro. Primeiro é Deus, que deve ter tocado o coração dele para poder me conhecer, que se não fosse o presidente Bolsonaro, eu não teria sido candidato a senador, não. Aí sai candidato a senador e tem quase 4 milhões e meio de votos. Né? Não, então pensar assim que mais de 4 milhões de pessoas acreditam em você, isso deve ser muito emocionante. Né? Demais, não tem preço que paga isso, né? E assim, eu tenho muito nessa consciência de vergonha na cara de que depois que ganha a eleição, você não trabalha para os 4 milhões e meio de votos, né? Lá em Minas é mais de 20 milhões de habitantes que tem lá, então tem que trabalhar para todos que estão lá. Para quem votou, para quem não votou, para quem gosta, para quem não gosta. Por isso tem que ser assim, tem que trabalhar para todos. E, senador, desde o início do seu mandato, você já apresentou vários projetos. Muitos. Quais deles... Você consegue escolher um para dizer assim qual que é o mais importante de todos, ao seu ver? Vou falar um aqui que eu tenho certeza que a população vai se identificar com isso, que para mim é o maior murro na cara do povo brasileiro, que é a questão do IPVA atrasado. O que é isso? Não sei se funciona lá em Paraná, mas deve ser igual em Minas Gerais também. Você não paga o seu IPVA, você para numa blitz, a polícia está fazendo a fiscalização que tem que ser feita e cumprindo a lei. E te pede o documento, seu documento atrasado. O que o Estado faz? Te toma esse carro. Então, assim, quando você comprou esse carro, o Estado não te ajudou em nada. Pelo contrário, um carro hoje você compra ele, se ele for 100 mil, quase 50 mil é de imposto. Então, assim, o Estado não te ajuda nada. Pelo contrário, te atrapalha a comprar esse carro. Você compra esse carro, ele já te obriga a pagar um monte de coisa, inclusive o IPVA dele. Por algum motivo, que eu não estou aqui para julgar esse cidadão, que já aconteceu isso comigo, você pode estar passando a dificuldade e não conseguiu pagar o IPVA dele, uma parcela dele. Está atrasado, o que acontece? Vai lá e te toma o seu carro. E ainda para você pegar de volta, você tem que pagar e ainda pagar o estacionamento. E o que mais me chama a atenção é isso. Né? O Estado está te obrigando a fazer as suas obrigações. Mas o Estado não faz a obrigação dele. Porque muitas das vezes que você está numa estrada, a estrada está cheia de buraco. Muitas das vezes esse cidadão perde seu carro, ou até acontece uma tragédia com ele por causa de uma rodovia horrível que está. Então o Estado não faz a obrigação dele, mas te obriga a fazer a sua obrigação. Vai lá e te toma. Então esse projeto é muito simples. Não vai mais aprender carro de nenhum cidadão, nem mineiro e nem do povo brasileiro. Então, para mim, esse é um dos projetos mais importantes que eu tenho,
Porque combate uma injustiça. Combate uma injustiça. Isso. E olha, eu nunca tinha parado para pensar dessa forma. Que é o Estado querendo cobrar, né, uma obrigação sua, que é uma O obrigação Estado quer pagar. ser seu sócio, Vitória. Então, pois é, e ele não faz a parte dele. É Então só um faz lado, todo né? sentido. É só um lado que está ali sendo É um projeto de lei que faz penalizado. todo sentido, realmente, por ser justo. Justo. Você não está querendo só favorecer a população e tirar do Estado, você está sendo justo. Isso. Muito legal. E assim, você se destacou pela fiscalização que você fez no estado de Minas Gerais, pelas irregularidades, né? E como que você está utilizando hoje esse cargo de senador para essa fiscalização e transparência de forma nacional? Não, várias. E tem várias fiscalizações que eu já fiz na tribuna, denunciando que o governo voltou atrás e a gente conseguiu fazer economia para a população brasileira. Eu posso falar aqui que estava tendo uma licitação que ia para os povos indígenas, para poder... Era o exército que levava as doações de cesta básica para poder levar para os povos indígenas. O governo estava abrindo uma licitação para contratar uma empresa para fazer o que o exército já estava fazendo. Então a gente deu o grito, ia ser 200 milhões de reais. A gente deu esse grito aí, voltou atrás e o governo não quis mais fazer essa licitação. Teve a questão do próprio questão do arroz, da época que ia fazer a compra, né, dos arroz. A gente também, junto com a oposição, deu esse grito, fez essa denúncia, recuou e não fez essa compra de arroz. Eu vou falar um simples aqui agora, o que é a rede social na vida das pessoas. O governo começou a querer voltar com o tal do horário de verão. Ai, veio uma Começou o murmurinho de voltar com o horário de verão. Eu peguei, subi na tribuna, falei, comecei a mobilizar a população brasileira, comecei a fazer vídeo. E ainda falei, gente, marca o Lula. Se você é a favor desse horário de verão, se posiciona agora. Se você é contra, se posiciona também. Esse vídeo meu, deu vídeo da questão do horário de verão de 10 milhões de visualização e o pessoal tudo marcando o Lula. O governo voltou atrás. O governo queria, porque queria, depois das eleições agora, voltar com o horário de verão. Anunciou semana passada que não vai voltar. Então, esse trabalho de representatividade, de fiscalização e o trabalho de rede social é extremamente importante, porque se não tivesse as redes sociais, era muita imprensa ia divulgar isso. Ou, às vezes, a imprensa ia divulgar só depois que o horário de verão já teria voltado. Perfeito. Entendeu? E essa bandeira de economia de recursos sempre foi muito forte para você, desde a época de vereador, daí para deputado e agora para senador. Agora, no Senado, você tem algum projeto de lei ou você tem alguma ação que você está tentando promover lá para promover essa economia de recursos dentro do Senado? Tem vários projetos de lei lá, essa questão de poder acabar com esses privilégios, com essas regalias, não só do poder, nosso poder legislativo e executivo, não, do poder judiciário também, que tem bastante. Tem. Lá como deputado estadual, eu consegui fazer um projeto de lei que acabou, eu vou dar um exemplo que ficou muito conhecido nacionalmente, que foi a licitação que o STF fez de lagostas. Foi quase R$1 milhão de licitação. E eu fiz esse projeto de lei dentro do Estado para que essas compras supérfluas, como essa situação também, lá em Minas Gerais não pode. Então, se o governador ou o pessoal do Poder Judiciário, juiz, quiser abrir licitação para esse tipo de compra, não tem jeito de fazer dentro do Estado de Minas Gerais. O próprio Poder Legislativo mesmo, o presidente da Assembleia, se quiser fazer compra para a Assembleia, não tem jeito. Eu trouxe esse projeto via nacional também para que o Poder Executivo não consiga comprar, né, nem o Poder Legislativo e nem o Poder Judiciário. Vou dar um simples exemplo agora, que semana passada saiu uma licitação lá do Alvorada, do Lula, com vodka, com uísque, com um monte de coisa lá. Tá tudo especificado lá. Um monte de coisa desnecessária que vai ficar em R$300 mil. Então, se esse projeto de lei já tivesse sendo sancionado, fosse lei o meu projeto, esse tipo de licitação não poderia. E como que está a aceitação dentro do Senado para esse projeto? Não, alguns aceitam, outros não. Né? Então, assim, é democracia. Né? Igual eu falei, ali você está lidando com um parlamentar que está ali há muito tempo. Então, assim, já está acostumado, porque para eles é uma coisa normal. Né? E a gente que chega assim não vê isso, normalidade, e tenta mudar. Entendi. E assim, o Senado, ele é considerado uma casa mais moderada no Congresso, sim, né? Sim. E como que tem sido para você aprovar os seus projetos, que às vezes é considerado ousado, né? Como que tem sido isso lá? Até que eu tenho até muito respeito dos senadores. Porque assim, eu sempre brigo muito pelo que eu penso, mas sem faltar com respeito com eles. Então, assim, eu consegui esse ano passar uma PEC minha, que foi a PEC de acabar com o IPVA de carro velho, porque Minas Gerais e Pernambuco ainda não tem esse benefício. Paraná tem, eu não sei falar para vocês
que ano que é. Porque eu acho que tem estado que são acima de 15, tem estado que é acima de 10 e tem estado que chega até 20 anos. Então eu fiz essa PEC para poder limitar o valor até 20 anos. Então, se dá estados como Pernambuco e Minas Gerais, a partir do ano que vem, né, vai ter esse benefício também de não ter IPVA de carro velho. Foi aprovado agora, em primeiro turno e segundo turno. Essa semana o governador Ratinho Júnior acho que anunciou lá aquelas motos, tem alguma categoria? Até uma cilindrada, acho que é 1.500 cilindradas. Não sei. Não vai pagar mais IPVA. Ele anunciou essa semana. Bacana demais. Muito show, né? Muito legal. É verdade. E assim, você tem se posicionado contra alguns projetos polêmicos que eu quero falar aqui da reforma tributária, que é uma preocupação das pessoas. E eu queria saber a sua opinião. Por que você tem tanta preocupação e por que você é contra a reforma tributária? Vou ser bem resumido aqui sobre a questão da reforma tributária, até porque eu não sou economista, mas quem sabe um pouquinho de matemática sabe o seguinte: você não pode aumentar mais, para mim, é aumentar mais imposto. Né? Não é arrecadando mais que você vai conseguir mudar a situação do país, não. E essa reforma tributária, para mim, está aumentando só mais imposto. E eu sou adepto a menos impostos. Então, vou fazer a reforma tributária igual o governo está falando, vai equilibrar, não vai equilibrar nada. Tem uma questão lá do IVA, que vai ser o imposto mais caro do mundo. Então, assim, como é que eu vou votar Eu falo, desde quando eu era vereador, deputado, falando que eu quero reduzir imposto e ver uma reforma tributária que aumenta imposto. Então, eu tô fora. Não vou fazer isso para a população pagar o pato, não. Então, por isso que eu votei contra. Perfeito. Então, agora a gente vai falar de um assunto que tem transformado o cenário político. As redes sociais. A gente sabe que você tem usado as redes sociais como vitrine para mostrar o teu trabalho, transparência, para se comunicar com o eleitor, com a sociedade. O que você acha sobre a questão de moderação das redes sociais? Isso me preocupa porque quem que vai controlar isso, né? Então, assim, eu tenho muito medo disso. Eu sou contra. Inclusive, agora parece que o ano passado teve um deputado federal que queria de todos os jeitos passar esse projeto de regulamentação das redes sociais. A gente fez toda uma mobilização e a gente conseguiu que recuasse. E agora, quem está querendo fazer isso? Quer dizer, passar por cima do Congresso Nacional? O STF. O STF está querendo regulamentar. Então, assim, se preocupa demais a conta, porque eu tenho certeza que isso tem muito a ver agora também com as eleições do Pablo Marçal. Isso é fato. O que o Pablo Marçal fez foi através das redes sociais. Então tem muito parlamentar como eu, como o próprio Nicolas e outros, que trabalham muito bem a questão das redes sociais. Então, o que vai ser, quem que vai regulamentar isso? Quem que vai falar, isso aqui é fake, isso aqui não é? Porque às vezes pode ser uma crítica que a gente está fazendo no governo, como a gente faz todos os dias. Aí quem está regulamentando lá, quem está por trás, não, o Cleitinho fez fake news, aí manda apagar a postagem. Ou me mete um processo em cima disso. Ou tira minhas redes sociais do ar. Então, tem que ter muito cuidado com isso aí, muita prudência nisso aí, porque quem está do lado de lá é que está tomando conta. Sim. Então, isso me preocupa demais. Sim, e até tirar a liberdade de expressão da sociedade, sim, né? Sim, nem todo mundo vai concordar com tudo, né, Vicky? E assim, já existe, né, o crime de calúnia, difamação e injúria, ele tá justamente para punir aquelas pessoas que fazem fake news. Sim. Então, eu não vejo também a necessidade de você regular uma rede social, que as pessoas podem falar o que não podem, como elas podem postar, porque se elas fazem alguma coisa que ofende a honra de alguém, essa pessoa que se sentiu ofendida, que foi ofendida, ela pode processar o outro dentro do artigo do Código Penal que já existe, que já é uma lei que funciona, né? Funciona muito bem. Então, assim, já tem no Código Penal, como você mesmo disse. Então, para mim, é mais para poder calar quem sabe mexer com rede social. É igual eu expliquei para vocês, tem muitos parlamentares, muitos deputados, políticos que não têm essa dinâmica de poder mexer nas redes sociais. Então, a hora que vê gente destacando, como a gente vem destacando, então a ideia é poder tentar calar a boca mesmo e tentar barrar. É o que eu estou vendo. Então, o que eu puder fazer para combater isso aí, eu vou tentar combater. Perfeito. E preservar o espaço de fala da sociedade, né? Porque é ali que ele consegue chegar no gestor, em quem ele votou, em quem ele confiou o voto, se regulamentar. A gente até entrevistou um vereador lá ele era agora vereador, foi eleito em Curitiba, mas ele era da região metropolitana, e ele disse isso, ele falou, olha, quando tem algum projeto de lei na Câmara, eu sempre coloco uma enquete nas minhas redes sociais.
E eu vejo como que as pessoas que votaram em mim, que me acompanham, o que elas gostariam que eu votasse. Porque eu tô ali pra votar por elas, né? Eu sou representante delas. Isso eu achei uma ideia super legal, porque é uma forma de você aproximar as pessoas, inserir os eleitores naquele contexto e realmente votar de acordo com quem te elegeu para representar, né? Com certeza, eu fiz isso nessa questão do horário de verão. Olha que legal. Um vídeo falando sobre isso. Deixa a sua opinião, se você é a favor ou contra o horário de verão. Deu 90% que era contra o horário de verão. Nossa. Inclusive, quem é eleitor do Lula mesmo, que votou no Lula, dizendo que não queria que voltasse o horário de verão. Entendi. E outro fenômeno que a gente vê muito agora nas redes sociais são pessoas pedindo, né, por candidatos antissistema. Sim. Você entendendo hoje como funciona a política brasileira, entendendo desde a parte do município, do estado e agora do nacional, né, no Senado, você acredita que existe algum político que não está inserido no sistema? O que eu falo, eu pratico. Igual eu falei para vocês. Se abrir o livro meu de política nesses 8 anos, vocês vão ver que tudo que eu estou aqui hoje dando entrevista para vocês e tudo que eu brigo lá dentro, as minhas ideias correspondem aos fatos. Então, assim, eu sou totalmente um cara antissistema. Totalmente mesmo. Eu faço de tudo ao contrário. Igual essa questão do fundo eleitoral, 5 bilhões de reais para gastar com político, bato em cima, quebro o pau mesmo, acho uma vergonha, um afronto. E fica falando, tem que equilibrar. O fundo eleitoral, para você ter noção, Vitória, lembra muito a Lei Rouanet. A Lei Rouanet e o fundo eleitoral, na teoria, são lindos. Na prática, não funciona. Porque a Lei Rouanet deveria ser para um artista que está começando agora, poder ter um patrocínio para poder mostrar o trabalho dele. Quem que pega a Lei Rouanet? Você pode ver aí quem que pega a Lei Rouanet. É só artista que já está consagrado. Você está entendendo? É a mesma coisa do fundo eleitoral, do fundo partidário. Quem que pega? Você está achando que um candidato que começou agora, ela vai candidato a deputado agora daqui a 2 anos, você está achando que vai pegar alguma coisa? É o chefão que está lá, que tem mandato, que vai pegar. Então eles usam essas pessoas simplesmente para poder se perpetuar no poder. E o pior de tudo, o fundo eleitoral, que usa errado, usa com desvio de finalidade, usa para si próprio. Então, assim, um país que tem gente passando fome, tem gente esperando fila para poder fazer uma cirurgia, esperando medicamento, tem que humilhar, entrar na justiça para poder receber um medicamento. Que fala na campanha, chega em horário eleitoral, por favor, cuidar da saúde, segurança e educação, usando o seu dinheiro para deixar você esperando 4 anos numa fila do hospital. Então, assim, é uma vergonha, é um afronto. E eu bato nessa questão do fundo eleitoral mesmo, fundo partidário. Sou um dos poucos que não usa. 3 eleições que eu disputei, ganhar as 3 sem usar isso. Então, o que eu falo, eu pratico. Perfeito. O que eu falo, por exemplo, quando eu falo essa questão de chegar lá no Senado e quebrar o pau mesmo, eu não estou atrás de empresário, ou fazendo lobby, ou fazendo dificuldade para vender facilidade, não. Pode perguntar para qualquer empresário que já foi no meu gabinete, se eu já cheguei para isso, eu quero alguma coisa em troca. Eu nunca pedi nada para ninguém, eu nunca fiz nada de errado. Então, assim, eu posso falar que não sou perfeito, mas chego bem perto dessa questão de ser um antissistema mesmo. E uma curiosidade minha, particular minha. Quando você se posiciona como um candidato, né, e agora um senador antissistema, como que é para você fazer com que os seus projetos sejam aprovados, já que você não está inserido num grupo político, né? Então, existe muito essa dificuldade? Como que funciona essa parte? Tem essa dificuldade, mas é diálogo e conversa e pressão também. Porque eu vou expor. Igual eu consegui passar uma PEC lá esse ano, lá minha, que eu acabei de falar para vocês, do IPVA, pedindo. Chegando o Rodrigo Pacheco, falou, eu tô aqui já tem mais de 1 ano. O ano passado não colocou nenhum projeto meu aqui. Eu não vou ficar aqui 4 anos aqui só protocolando projeto, não. Eu quero que meus projetos sejam aprovados. E eu vou continuar fazendo isso. E eles têm que me respeitar lá, ué. Acaba que, por exemplo, os 81 senadores que tem lá, dessa eleição agora, o Marcos Pontes foi o mais votado e depois fui o segundo do Brasil. Apesar que chega lá todo mundo igual. Então, se todo mundo é igual, os meus também têm que entrar, meus projetos têm que entrar. E eu vou brigar por isso e vou expor se não colocar. É assim que funciona. Então, assim, vou dialogar, vou conversar, vou respeitar cada um ali, mas a mesma maneira que cada senador ali consegue protocolar um projeto e consegue o projeto andar nas comissões e consegue ser aprovado, os meus também serão. Perfeito. Perfeito. Com respeito e com diálogo. Perfeito. Por isso que a importância dessa força do povo estar junto é importante. Com certeza. Se você falar, eles, né, não querem ter essa exposição. Sim. Então,
a participação cidadã é muito importante, né? Extremamente importante. Agora vamos falar um pouco das eleições de 2018, presidencial, né? A eleição de 2018, ela mudou o perfil do eleitor, né? Teve aquela polarização, ressurgiu o patriotismo, né, na sociedade, aquela questão de esquerda e direita. Você acha que essa situação, ela tornou a sociedade ter uma paixão mais ideológica? Ou você acha que foi mais para um viés de fanatismo? Não, eu acho que é as duas coisas. Tem gente que não sabia que era de direita e começou a entender que é de direita. E teve essa parcela também que acaba radicalizando. E eu acho que radical o extremismo não vai te levar a lugar nenhum. O extremo te limita. Eu acho que você tem sempre que avançar. Então, assim, foi extremamente... O Bolsonaro foi um divisor de águas. Porque até então, ninguém sabia o que era STF. Ninguém sabia quem que era ministro do STF. Então, o Bolsonaro tem uma parcela enorme de tudo que está mudando nesse país aqui. Né? Para quem gosta dele e para quem não gosta. Até para quem não gosta, entender isso. Ele fez muita gente que não gostava de política gostar de política. É verdade. Isso é extremamente importante. Ele buscar esse patriotismo, a questão da bandeira, a questão do hino. Isso é extremamente importante. Não tinha isso. Então, o Bolsonaro resgatou isso. Gente, os pessoal levantar a bandeira era de partido. Era bandeira vermelha, que todo mundo sabe. Ninguém não ia para comício levar a bandeira do Brasil, não. Era para levantar a bandeira de partido. Então, o Bolsonaro ajudou demais nisso aí, né? E a gente tenta dar prosseguimento nesse trabalho do Bolsonaro aí, continuando fazendo isso. Né? Sem radicalismo, sem extremismo, que eu acho que isso aí, igual eu falei para vocês, a gente precisa entender, equilibrar, que o país, como é um país democrático, a gente não vai... Eu me posiciono como de direita, só que não sou radical. Só que a gente não vai acabar com quem é de esquerda. Esse negócio, eu vou combater, eu vou matar quem... Não. Até o Jesus Cristo vir aqui, até o mundo acabar, vai ter gente que é de esquerda. Então é mais fácil você dialogar com essas pessoas e mostrar que a forma que você faz política é a melhor maneira que para chegar na população. Não é apontando o dedo e falando que eu sou melhor. Eu prefiro ser um publicano do que ser um fariseu. O fariseu chega e bate no peito e adora falar que é o melhor, mas está cheio de pecado por trás. Então eu prefiro ser um misericordioso, que pede perdão, que entende que tem defeito também e tenta trazer essas pessoas para o meu lado. Sim. Mostrando que, às vezes, a forma que eu faço é a melhor forma de chegar na população. Né? Então não é falando, aquele ali não presta, aquele não sei, ele é de esquerda. Não, tenta trazer essas pessoas do seu lado. Tenta mostrar que a forma que a gente faz é a melhor maneira para mudar o país. E existem bons gestores de esquerda também. Eu tive eleitor que votou no Lula, que votou em mim, que é de esquerda. E eu canso de falar isso. Quem criou a esquerda e a direita foi os políticos para dividir a nação, dividir o país. Deus que criou o ser humano, ele não falou que você tinha que ser de esquerda e de direita, não. Me posiciono de direita, mas entendo que eu tenho que trabalhar para quem é de direita, para quem é de esquerda, e vou continuar fazendo isso. E vou dialogar com todo mundo. E ninguém governa sozinho, né? Vocês precisam ter um diálogo, precisam entrar num consenso e que a finalidade seja o bem da sociedade. Sim, o bem comum. O bem comum. E eu acho que o primeiro passo foi esse momento disruptivo, né, dessa eleição de 2018, onde existiu essa não é uma criação de direita e esquerda no Brasil, mas assim, onde as pessoas começaram a se conscientizar, os meus pensamentos são mais aliados com a direita, né? Identificar. Que é direita, o que é esquerda. Exatamente, para conseguir se identificar com um lado ou de outro ou até com o centro. Sim. Uma coisa que eu queria saber, o que você acha sobre o fanatismo ideológico e sobre a conscientização. Você acha que a parte de conscientização de política, de participação política por parte da sociedade, ela vem depois dessa disruptura? Vou falar duas coisas, Vitória, que o pessoal vai entender o que é o fanatismo ideológico, tanto da esquerda e tanto da direita. Por exemplo, a questão do Bolsonaro, muita gente colocando, até o Nico coloca isso como se fosse homofóbico, por ser contra a ideologia de gênero. Ser contra a ideologia de gênero não é ser contra o homossexual, não é ser contra gays, não é nada disso. É uma questão de imposição, de querer se impor. Que isso não. Então acaba que quem é de esquerda acha que essa questão ideológica deles, acha que o Bolsonaro está sendo um preconceituoso, o Nicolas está sendo um homofóbico, não tem nada disso. E eu vou falar da direita agora. Sabe o que eu mais vejo? Eu passo meu WhatsApp para todo mundo, cara. Aí toda hora no meu WhatsApp tá gente assim, o Lula, Cleitinho, olha lá, manda a FBI fiscalizar ele, denunciar, porque ele é um clone. Então olha o fanatismo que chegou de achar que o Lula tem um clone. Que não é o Lula que está presidindo o país, que é um clone que está tendo. Então você está vendo o fanatismo, a loucura? Então eu sou muito de educar. Por mais que seja um eleitor meu e seja de direita, eu falo, meu irmão, não faz não, cara. Não fica compartilhando isso não.
se você perde a credibilidade com um trem desse. O Lula é o Lula. Não existe um clone do Lula, um sósia do Lula, não. Então, essas coisas que precisa acabar, esse radicalismo e essa questão ideológica, entendeu? Então, muita gente acaba rotulando o Nicolas que ele é homofóbico, que ele é preconceituoso. Não tem nada disso. É um posicionamento que ele tem, né? Da questão de imposição, de se impor. Né? Então, assim, isso precisa um pouco mudar também. Com respeito, todos os lados podem ter seu posicionamento. Sim. Perfeito, é exatamente isso. E agora, ainda falando dessa parte da eleição de Bolsonaro e tudo mais, a gente está vendo agora um momento muito delicado entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o Gilberto Kassab, que é o presidente do PSD, que é um partido que tem muitas prefeituras lá no seu estado, em Minas Gerais. Como que você acha que essa situação entre eles, essa situação sensível agora pode afetar as eleições de 2026? Eu acho que cada eleição é uma eleição, Vitória. Eu acho, então, assim, vai ser outro momento, eu acredito, daqui 2026. Vai depender muito de quem que vai disputar a eleição para esse lado, né, da direita, que ainda o Bolsonaro está inelegível, mas ele está lutando para poder ser candidato. Então, assim, eu acredito que isso não interfere muita coisa, não. Isso fica... Isso aí é porque a política tradicional explica isso. E hoje você consegue sair dessa bolha, dessa política tradicional, que muitas das vezes tem que fazer muito prefeito, porque um candidato a governador tendo muito prefeito, a chance dele ganhar é enorme. É a mesma coisa também. Vamos fazer mais prefeitos possíveis. Mas talvez ver um cara, igual ver o Pablo Marçal no exemplo dessa aqui, e fura toda a bolha. Então, assim, a eleição 2026, para mim, é uma situação que vai depender muito do que vai acontecer nessa questão, se for o Bolsonaro, ou quem for para disputar, ou com o Lula, ou se não for o Lula. Então, tá muito em aberto essa eleição de 2026. E você acha que a relação entre os dois agora que tá sensível não afetaria esses próximos 2 anos? Eu acho que não daria nada, não. Na minha opinião. Perfeito. E a gente sabe que para as eleições de 2026, o seu nome, se não for o único, deve ser o principal para o governo de Minas Gerais. E a gente quer saber, essa mudança, né, do legislativo para o executivo, é um sonho ou uma missão? É missão. Não é sonho meu, não. Não tem esse sonho, não. Mas, assim, se for da vontade de Deus e do povo, se for o que o povo... porque já começou muito, as próprias pessoas lá de Minas Gerais começaram a falar, vem candidato a governador. Foi o que aconteceu comigo quando foi para vereador. Então, assim, se for uma coisa que for uma missão que tocar meu coração, não tocou ainda, eu sou muito, muito sincero. Ainda não tocou meu coração, mas se tocar meu coração e o povo achar que eu tenho que vir candidato a governador, eu venho. Que eu acho que até além da missão é até um desafio para mim, porque eu só fui até agora do legislativo. Eu queria ter uma oportunidade de ter a caneta mesmo, para poder, algumas decisões, eu mesmo tomar e não ficar dependendo. Né? Essa própria situação que eu estou explicando para vocês aqui do projeto que eu fiz de apreensão de carro, o governador consegue fazer isso, com a canetada. Olha só. Se eu fosse governador de Minas Gerais, uma das primeiras ações que eu ia fazer é essa. E, assim, né, você falou que seria uma missão. Se Deus não tocar no seu coração, mas se o ex-presidente falar, olha, eu quero você lá, você vai? Não, mas aí, né, o ex-presidente é um parceiro, um grande amigo, mas ele não manda na minha vida e nem nas minhas decisões, não. Aí é uma coisa minha com Deus. É você? É, com Deus. É espiritualmente mesmo, é uma coisa minha. Entendi. Não tem essa influência do partido, influência Zero. dos seus apoiadores, ninguém. Partido nenhum manda em mim, político nenhum manda em mim, não. Quem manda é o povo e Deus. Quando eu perguntei sobre ser antissistema, era justamente isso que eu queria saber de você. Se existe um grupo político que não dita, mas que orienta e que faz pedidos e que você acata. Eu posso falar para vocês aqui, o partido ficou toda hora falando comigo, para de ficar falando do Pablo Marçal, o partido não está apoiando ele, eu só entrava no ouvido e saia no outro. O partido, o dia que ele não estiver satisfeito comigo, é só pedir para sair que faz 2 dias. Sou ligado nada em partido. O pessoal também, às vezes o pessoal do partido lá ligar, Cleitinho, esse prefeito aqui, cara, se você puder apoiar ele, eu falei, não. Cleitinho, esse prefeito, você faz um vídeo para ele? Não. Só faz o que você sente no teu coração, que realmente tanto vai que eu vou falar a questão do Bolsonaro, que é um cara que eu tenho gratidão eterna com ele, e tô com ele até o fim. Ele não estava apoiando o Pablo Marçal. Isso tem que ter amadurecimento. Ele estava com o Nunes. Isso não faz eu deixar de ser amigo dele, ser parceiro dele, e eu tenho certeza também que ele entendeu isso, como eu entendo também que eu tinha que apoiar o Nunes lá, como ele também entendeu que eu queria apoiar o Pablo Marçal. Não tem nada demais isso. Olha que maturidade, né? Que maturidade. E que liberdade também, né? Porque eu acho que isso que é liberdade. É você poder fazer o que você quer. Sabe o que eu quero falar para vocês? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Se na minha campanha de senador,
se eu tivesse pegado lá 10 milhões, 15 milhões de fundo partidário, se eu tivesse envolvido com o partido, igual alguns políticos são envolvidos, você está achando que o presidente do partido não ia chegar para mim, a conta ia chegar? Não. Seu Cleitinho aqui, ó, você está usufruindo do partido, agora você precisa apoiar o fulano. Eles nem me ligam, eles nem me procuram, porque eu não devo nada para o partido. Você está entendendo? A diferença é isso, é ser independente. Eu sou extremamente independente, eu não devo favor da política para ninguém. Zero. É uma coisa que a gente não está acostumada a ver, a saber, e por isso até que a gente decidiu trazer esse tema para cá. Não sei se para você era um tema sensível ou não, mas a gente queria entender de você como que é realmente estar fora dessas alianças políticas, estar fora de uma dependência de um partido. Isso faz até falta, porque às vezes, a polícia não faz ela sozinha, né? Você precisa de acordo, você precisa de alinhamentos. Então, às vezes, algum momento também, isso faz falta para mim também. Acaba prejudicando um pouco. Acaba prejudicando, para projetos serem aprovados, para um monte de coisa. Mas eu acho que se eu cheguei aqui agora desse jeito, é porque eu estou no caminho certo. Com Entendeu? certeza. É isso. Então, eu vou continuar com o meu ideal, com meus propósitos. Com certeza. Então, agora nós já estamos nos encaminhando para o final. E eu gostaria de saber qual mensagem você quer deixar, não só para os seus eleitores, para as pessoas que ainda não votaram em você, mas podem votar, mas também para outros gestores públicos. A minha mensagem, primeiro, para a população mineira, né, do Paraná, brasileira, é que eu falei antes. Não se coloque um político no pedestal, que você vai se decepcionar. Inclusive, eu falo isso para mim. Vejo muitas pessoas, Cleitinho, eu sou seu fã, cara, eu te admiro demais, só tenho que agradecer e continuar te honrando, mas em algum momento da minha vida eu posso te frustrar, porque sou ser humano como qualquer outro. Então, assim, o que a gente precisa fazer, tanto quem é de esquerda e quem é de direita, é parar de idolatrar. Não, idolatra Jesus Cristo. Política aqui na terra, nenhum. Você está pagando ele muito bem pago. Então, cobre dele. Quando ele acertar, apoie ele. Então, o que eu falo para você que está me vendo aqui é isso. Quando eu estiver fazendo os projetos que você concorda, me apoie, eu preciso desse apoio. É extremamente importante para mim. Mas quando você achar também que não foi legal, me questione, me cobre. Que eu estou aqui para isso. Né? Então, e para a classe política, você falou eleitor e também para outros gestores. Os gestores, né? É vergonha na cara. Né? Eu acho assim, ninguém te obriga a ser candidato, não é uma convocação, não é uma guerra que você está indo, você vai porque você quer. E vou te falar, viu, Vitória, para quem está vendo aqui, a maioria dos caras que entram é um bando de 7-1, um bando de fracassado, que não resolveu nada na vida e quer entrar na política para poder fazer da vida dele ali um negócio e quer resolver a vida em 4 anos. Né? Então, assim, tome vergonha na cara, porque não tem uma vida de política que não melhora. Toda vida de político melhora. Que político que ganha um salário mínimo? Nenhum. Todos ganham acima. Então, se a sua vida melhorou, não custa nada você fazer a vida do povo melhorar. Tem que ser assim. Muito importante. Curto e grosso. Direto e reto. Corte rápido. Tramontina. Tramontina. Que maravilha. Foi maravilhoso ter você aqui, conhecer um pouco mais do Cleitinho, ser humano. Sim. Né? E as portas do GovCast tá sempre abertas, que a gente consiga aí sempre estar esse diálogo contigo, trazer essas novidades e boas práticas da tua gestão para o Brasil todo. Exatamente. E quando você tiver novidade, quando você souber alguém que tenha algum político fazendo um trabalho muito sério, nos indica, porque a gente vai receber aqui, a gente quer dar voz para isso e fazer diferente, né, do jornalismo tradicional, que, como você falou, você não sabia de um projeto super legal que estava acontecendo lá no Paraná, e esse é o objetivo do GovCast, e a gente fica muito feliz de ter você aqui recebendo, falando tantas coisas legais sobre gestão. Eu que agradeço, Vitória e Priscila, e precisa dar parabéns para vocês, porque a gente vê poucas mulheres engajadas na política. Então, ver vocês gostando de política, trazendo política, né, para o entretenimento, é extremamente importante. Isso aí dá representatividade para que outras mulheres também possam se engajar. Porque a mulher é onde ela quiser, principalmente na política. Você vê lá no Senado, são só 10, de 81. 10. Entendeu? Lá na Câmara Municipal da minha cidade de Divinópolis, de 17, ganharam 2. Então, a gente precisa equilibrar mais. Mulherada, vamos se mexer aí, viu? Se mexer. Isso aí. Bora pra política. Então é isso. Infelizmente está chegando ao fim esse episódio GovCast Brasília. E para você que não está nos acompanhando até aqui, curte, comenta, compartilha. E até o próximo episódio. Fiquem ligados que a gente daqui a pouco vai soltar o próximo convidado. Tchau. Tchau.